Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos dar segmento aos nossos estudos dentro da geografia. Mais precisamente, iremos estudar os grandes domínios climatobotânicos do mundo: clima e vegetação. Os grandes domínios climáticos frios, temperados e tropicais. Então, vamos estar discutindo este grande tema, os grandes domínios climatobotânicos do mundo. Me perdoem a redundância, a insistência, mas desejo relembrá-los que nosso conhecimento é construído dentro de um contexto cumulativo. Aula 1 influencia na aula 2, aula 2 influencia na aula 3 influencia na aula 4, respectivamente. Então, se necessário, se aparecerem dúvidas, retomem as videoaulas, as lições, suas anotações. Também quero pontuar com vocês que este é um conhecimento construído de forma cíclica e espiral. O que é isso, professor? Abordamos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos e, às vezes, conceitos de outras disciplinas, de outras matérias, que são necessários para a compreensão da geografia. Então, se o senhor ou senhora não tiveram a oportunidade de assistir nessas aulas anteriores, que estruturam esta aula de hoje, que nos habilitam a entender a aula de hoje, eu oriento-os que assim os façam. Também tomo a liberdade de pedir a você que, nesse momento de pandemia, com as aulas ocorrendo dentro do formato remoto, que você venha fazer o quê? Externar um comportamento ativo diante de algumas situações de dificuldade, alguns percalços que possam lhe aparecer. Ou seja, por favor, se você se deparar com palavras, com termos, com terminologias, com conceitos que você talvez ainda não tenha entrado em contato, ou que já entrou em contato, mas sua memória o traiu, deixou você na mão, e você não se lembra mais, certo? De seus significados, peço a você, por favor, pesquise-os e vamos juntos construir um conhecimento relevante dentro desta disciplina, que, ao meu ver, é extremamente prazerosa, que é a geografia. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco mais sobre o sujeito e o mundo, o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo, a responsabilidade e o mundo dentro do tema proposto, que é os grandes domínios climatobotânicos do mundo. Vamos discutir um pouquinho sobre clima e vegetação, os grandes domínios climáticos frios, temperados e tropicais. Mais uma vez, insistentemente, me perdoem, camada de gases, fina camada de gases que envolve a Terra é a atmosfera. A atmosfera, dividido naquelas 5 subcamadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na troposfera, quase que a totalidade dos eventos do clima acontecem. Os senhores, por favor, não se esqueçam que tempo é um estudo, é um estado momentâneo das condições atmosféricas. Tempo, certo? Clima, verificação duradouro dessa sucessão de tempos. Temos o quê? Os fatores climáticos estáticos e dinâmicos que influenciam nos elementos climáticos, tá? Então não vamos esquecer fatores climáticos, certo? Estáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação. Os dinâmicos: massa de ar, correntes marítimas, ação antrópica do homem, tá? Fenômenos meteorológicos como El Ninho, Lanina. E quais são os elementos climáticos que recebem a influência dos fatores climáticos? Temperatura, umidade, precipitação, chuvas e a pressão atmosférica. Comigo aqui na tela, o senhor está observando o quê? Um mapa, certo? Do mundo, uma representação do mundo, tá? Onde mostra para nós também climas, tá? Está mostrando climas e está mostrando zonas climáticas. Então, não vamos nos esquecer que, num primeiro momento, temos disposto aqui na tela para nós 3 zonas climáticas e 11 climas. 3 zonas climáticas e 11 climas. Eu vou começar aqui, os senhores observem comigo os climas. Climas quentes e úmidos, tá? Então, ali, equatorial, tropical, tropical de monções, climas temperados, subtropical, mediterrâneo, temperado. Climas quentes e secos, desérticos e semiárido. Climas frios, frio, frio de montanha e frio polar. Eu vou para uma próxima tela e já volto aqui novamente, tá? Então, zonas climáticas. Quais são as zonas climáticas que nós temos? A zona tropical, tá? Você está vendo o quê?
da linha do Equador até o Trópico de Câncer, da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio, certo? Não se esqueça que aqui do lado da nossa cidade, em Arapongas, passa uma linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Então, nós estamos aqui nesse setor, só para você se localizar, tá? Porque nós estamos discutindo que você também precisa entender o quê? O sujeito e o mundo, o lugar e o mundo, as linguagens e o mundo, a responsabilidade e o mundo, a responsabilidade e o mundo. Então, você precisa entender você e o mundo, tá? Como é que você está? Então nós estamos discutindo basicamente três grandes zonas climáticas. Então, nós temos a zona tropical, aí nós temos um pouco mais avançado, nós temos a zona temperada do norte e temperada do sul, e em direção aos polos, nós temos os polos, no caso, ao norte, Ártico, e ao sul, o polo, a zona glacial antártica, tá? Então, não vamos nos esquecer do seguinte: estamos saindo da zona do Equador e estamos indo em direção aos polos, nós temos o quê? Uma maior latitude. Sai da linha do Equador e vai em direção aos polos, maior latitude. Quanto maior a latitude, mais frio, tá? Maior a latitude, mais frio. Vamos voltar naquele mapa lá inicial que a gente estava observando, tá mostrando os climas. E agora você vai observar o quê? Tem a linha do Equador aqui no meio da tela, o senhor está observando. Então, aí tem o que nós chamamos de zona tropical, tem a zona temperada e depois tem a zona temperada norte e sul, né? E a zona polar, né? Glacial ártica ou glacial antártica. E, consequentemente, os climas que estão dentro dessa localização, mais perto da linha do Equador, um pouquinho mais quente, mais longe da linha do Equador, um pouquinho mais frio. A latitude, quanto maior a latitude, mais em direção aos polos, mais frio. Mais próximo da linha do Equador, menor a latitude, mais quente. A maritimidade, então está mais próximo do mar, tem uma tendência de ter um clima mais fresco. Continentalidade, você está vindo mais para dentro do continente, um pouco mais quente. Configuração do relevo, por exemplo, lá, um exemplo fácil, o deserto do Atacama influencia diretamente na chegada de massas, por exemplo, de massas que vem trazendo água, né, que vem trazendo umidade. A vegetação também é um fator climático. Nós discutimos aqui as massas de ar, as correntes marítimas como fator climático dinâmico, né? A ação antrópica do homem também, e os elementos climáticos, temperatura, umidade, precipitação e massa de ar. Então, maior latitude, mais em direção aos polos, mais frio. Altitude, mais alto, uma tendência de ser mais frio, mais baixo, mais quente. Maritimidade, já pontuamos. Continentalidade, pontuamos. E aí, os itens que são fatores que influenciam no clima. Dentro desse raciocínio, você vai entendendo o que está descrito aqui na tela para você. Precisa entender esses fatores, como eu acabei de pontuar, atmosfera e suas 5 subcamadas. Você precisa entender clima e tempo, você precisa entender fatores climáticos, elementos climáticos, e você agora está vendo que essas 3 grandes zonas climáticas que nós temos, tá? E você está vendo esses 11 climas pontuados aqui para o senhor observar, tá? Então, com base na análise das características termopluviométricas desses climas, é possível identificar a existência de 3 grandes domínios climáticos: frio, temperado e tropical. E tem 3, os grandes domínios climáticos frios ocupam vastas extensões de zonas climáticas polares e glaciais, portanto, em áreas de alta latitude, e apresentam 2 grandes climas, frio e polar. Aqui, como já pontuamos, né? Então você está vendo essa zona climática e, consequentemente, essa zona climática está influenciando o quê? Os climas, né? Então, aqui, o clima, o item 4. O clima frio também ocorre como resultado da ação da altitude nas áreas mais elevadas dos conjuntos montanhosos de origem terciária, como os Alpes, as montanhas rochosas, a Cordilheira dos Andes, situados tanto nas zonas climáticas temperadas como na zona climática tropical. Item 5. Os grandes domínios climáticos temperados ocupam vastas extensões das zonas climáticas temperadas do norte e do sul, portanto, de média latitude. Nessas áreas podemos encontrar os climas temperado, subtropical e mediterrâneo. Eu só queria que vocês observassem, tá? Os climogramas. Quando você for observar o climograma, quando você for bater o olho no climograma, você já vai olhar temperatura, certo? Você vai olhar os meses do ano, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, aqui, por exemplo, esse primeiro clima frio aqui está mostrando o quê? Tem momentos que bate menos 14, ó, quase menos 14, certo?
E o que é que você vai observar? As temperaturas mais altas, tá? Temperaturas mais altas, está acontecendo aonde? Está acontecendo em junho, julho e agosto, tá? Então, quando você observa um climograma dentro desse contexto, o que é que você observa? Você observa que não é um climograma do sul, tá? Então, você pega a linha do Equador, a parte sul, né? É, é, a parte que tem as maiores temperaturas não é junho, julho e agosto, né? É o final do ano aí que todo mundo, Deus abençoando, vai curtir uma prainha, né? Então, só para você observar, às vezes está invertido, quero que você preste atenção dentro desse contexto, tá? Aqui está mostrando um mapa, a vegetação típica dos grandes domínios climáticos e frios temperados, né? A vegetação, tá? E essa vegetação está recebendo a influência do quê? Está recebendo a influência daqueles fatores que nós acabamos de falar, né? Então, está recebendo a influência desses fatores climáticos, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, configuração de relevo, dos estáticos e dos dinâmicos, massa de ar, correntes marítimas, a própria ação antrópica, né? E aí nós temos estas vegetações. Como é que você sabe qual é a vegetação e aonde está? Você está vendo um descritivo no mapa mostrando cor, você está vendo um descritivo aqui, um quadrado embaixo no mapa mostrando floresta boreal, a cor que ela se apresenta e o local onde ela está a nível de mundo. Vamos resolver esse primeiro exercício aqui só para fixar o que nós acabamos de discutir? Observe os gráficos abaixo, tá? Com base na observação dos gráficos térmicos pluviométricos, tá? Então está falando de temperatura e chuva, né? Climograma, podemos afirmar que... Qual que é a resposta correta? A letra D. Os gráficos 1 e 2 mostram variações termopluviométricas de localizados no hemisfério norte. Por que é que nós sabemos disso, 1 e o 2? Gente, porque você está vendo o quê? Como é pontuado, né? Lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aonde que estão as maiores temperaturas? As maiores temperaturas estão no meio do ano. E aqui no meio do ano, na parte sul, não são as maiores temperaturas, tá? As maiores temperaturas são no final do ano, né? Dezembro, janeiro, começa em novembro, aumentar, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Nós temos um clima, uma temperatura mais alta, comigo aqui na tela, clima e vegetação, grande domínio climático tropical, para a gente encerrar a nossa discussão de hoje. Denomina-se grande domínio climático tropical, a área da superfície terrestre localizada na zona climática intertropical, portanto, em áreas de baixa latitude, já discutimos isso, vai indo em direção ao círculo polar, né? Você vai indo em direção à zona polar, glacial, ártica ou antártica, consequentemente você vai ter uma maior latitude, certo? Então aqui é baixa latitude, equatorial e tropical. Equatorial, clima quente e úmido, tropical, clima quente e semiúmida, com médias térmicas superiores a 20 graus. Temos também o deserto, com clima marcado pela ocorrência de seus domínios de chuvas escassas e grande amplitude térmica. Ela ocorre tanto em áreas localizadas em domínios climáticos tropicais, como em domínios temperados, tá? Aqui vocês já observam um climograma diferente, é um clima equatorial, clima tropical, certo? Com as temperaturas maiores, ó, é, 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 já trabalhando de uma forma diferente, né? Você já vai observando aqui, por exemplo, à direita, lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, um clima, aqui um clima diferente. Já o equatorial, próximo da linha do Equador, né? Já meio que quente direto, certo? Mostrando médias de temperatura mais altas e uma chuva mais constante, né? Aqui os senhores vêm comigo na tela. Aqui está mostrando esse mapa, perdão, esse mapa nos mostra a vegetação típica do grande domínio climático tropical, né? Então está mostrando aqui floresta equatorial, floresta tropical e savanas, e a faixa onde ela ocupa, né? Vocês estão vendo a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, essa faixa, esse domínio aí que nós chamamos de tropical, né? Então, temos o que nós chamamos de floresta equatorial, floresta tropical e a savana, né? Floresta equatorial, composta de árvores perennifólias, latifoliadas, folhas grandes, né? Heterogêneas e com grande densidade vegetal. Floresta tropical, composta de árvores perennifólias, latifoliadas e heterogêneas, semelhante à equatorial. E a savana,
formação arbustiva em meio a algumas árvores e vegetação rasteira. Item de número 4, os desertos correspondem às áreas do planeta onde se verifica a ocorrência de climas áridos, desérticos, né? A vegetação desses locais é escassa e composta de espécies xerófitas. A principal área de ocorrência de desertos no mundo ocorre em áreas intertropicais, ainda que possa se observar alguns desertos na zona climática temperada, certo? Não é comum, mas pode acontecer nessa zona temperada, tá? Como o deserto de Gobi na Ásia, tá? Entre os desertos existentes no mundo, o de maior extensão é o do Saara, o deserto de Saara, que está vendo aqui na África, certo? Vamos resolver um exercício aqui para a gente fixar o que nós estamos discutindo. Diz assim, ó, assinale a alternativa que indica o climograma que corresponde a uma cidade localizada aproximadamente 3 graus sul e 60 oeste. 3 graus sul e 60 oeste, certo? A resposta é a letra B, 3 graus sul e 60 oeste. Vem comigo aqui na questão de número 3, vai ajudar a gente a fixar o raciocínio. Analise com atenção as combinações ambientais a seguir. Combinação 1, clima quente, chuvoso, relevo de baixas altitudes, grande disponibilidade de água doce. Combinação 2, clima muito frio o ano inteiro, relevo irregular montanhoso e bem elevado, mais águas congeladas. A seguir, identifique a afirmação correta. C. A combinação 1 é um ambiente das maiores florestas tropicais do planeta, certo? Qual que é esse ambiente? Clima quente e chuvoso, relevo de baixas altitudes, grande disponibilidade de água doce, tá? E marcadas pela grande diversidade biológica. Então, a combinação 1 é o ambiente das maiores florestas tropicais do planeta, marcados pela grande diversidade biológica. Eu quero agradecer a você pela companhia, muito obrigado e até mais.